Oi, gente! Lindo, mais um dia lindo por aqui, né? Olha, eu tô nesse lugar incrível. Vou mostrar um pouquinho algumas imagens pra vocês, mas esse lugar é lindo. É muito parecido com o lugar onde eu gravei o último vídeo pra vocês, mas não é. Essa aqui é a Ilha do Coronado, aqui na Califórnia. Bem famosa, viu? Um dos pontos turísticos da Califórnia para quem vem mais pro sul da Califórnia, aqui em San Diego. E olha, lindo, lindo mesmo. É uma ilha, tá? E, vocês vão me perguntar, mas dá pra morar aí, Dani? Claro que dá. Dá pra alugar, dá pra comprar uma casa, dá pra alugar uma casa aqui também, só que o problema é que é caro. Caro, mas caro mesmo. Mas, se você tiver... É um lugar maravilhoso e tem ótimas escolas para os filhos. As escolas com as maiores notas, elas estão aqui, em Coronado. Vou mostrar mais um pouquinho desse lugar para vocês e nós vamos falar sobre o assunto de hoje aqui no canal. Then you can take away. We are here right now and we're here to stay. We remember them and we celebrate. Because every life matters, every light shines. We are a spark that you've ignited. In the wake our hands find each other. Our union is stronger. Vou sentar aqui, olha, com a água de fundo. Olha que delícia. Vou sentar aqui que eu acho que vai ser mais fácil da gente conversar. Aí eu consigo posicionar a câmera aqui. Que tem as palmeirinhas ali atrás. Lindo, né? Mas vamos falar então, gente. Então, com essa função toda agora, essa crise política que o Brasil está vivendo, na verdade o Brasil está vivendo uma crise política há anos, né? Não é em função desse governo atual. A gente já tinha no outro governo que também tinha uma crise política muito forte, o dólar oscilando o tempo todo, enfim. Só que a gente chegou a dólar, o valor do dólar, o patamar agora, por exemplo, ontem, com toda essa crise que aconteceu entre o governo Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, o Moro, o dólar disparou, né? Teve casas de câmbio vendendo o dólar aí a mais de R$6, um valor muito alto. E isso o que acontece? Prejudica quem? Nós brasileiros. Por quê? Porque se a gente tem planejamento de viagem para o exterior, acaba ferrando com tudo. Mas não é só isso não, viu, gente? Não é só isso não. Por que não é só isso? Porque nosso planejamento envolve também questões imigratórias, porque se a gente vai morar em outro país, como nos Estados Unidos, por exemplo, que é o objetivo da grande maioria que me segue aqui no canal, a gente sabe que a gente precisa também da questão imigratória. A questão imigratória, com essa função da pandemia do coronavírus, também está sofrendo várias alterações, né? Se vocês me acompanham, por exemplo, lá no Instagram, eu comentei para vocês sobre isso, né? Como que vai funcionar essa questão da suspensão da imigração americana por 60 dias aqui para os Estados Unidos por causa do coronavírus, porque o presidente Donald Trump, ele quer proteger aí os trabalhos dos americanos e está evitando que processos de vistos de imigrantes sejam feitos nesse período de 60 dias. Aí muita gente me pergunta, mas Dani, o que é isso afinal, né? Na prática que isso funciona? Eu expliquei, inclusive eu fiz uma live com a advogada Karen Hitch, justamente ela explicando sobre essa questão, uma advogada de imigração, e ela deixou muito claro para vocês. Visto de imigrante é o que, gente? É vistos possíveis de green card, como os EBs. Os EBs são considerados vistos de imigrantes. Agora, visto de turismo, visto H2B, H2A, visto de estudante, por exemplo, ele não é um visto de imigrante, porque ele não te leva ao green card, ele é um visto de não imigrante. E muita gente confunde. Aí, quando Donald Trump fez aquele pronunciamento dizendo que está suspendendo as emissões de vistos de imigrantes para os Estados Unidos para proteger os trabalhos dos americanos, muita gente confundiu e disse, meu Deus, agora não vou poder tirar meu visto de turismo, meu Deus, agora não vou poder tirar meu visto de estudante, meu Deus, não vou poder tirar o H2B, o H2A, enfim. Não. Na verdade, esses vistos continuam. O que ele suspendeu foi o de imigrante mesmo, é o que leva a um green card. Só que, claro, que respingou um pouco na gente que tem planejamento para tirar visto de turismo e visto de estudante. Por que respingou na gente? Pelo simples fato
de que os consulados no Brasil, ou seja, fora dos Estados Unidos, todos os consulados eles estão fechados por causa da pandemia, né? E se o consulado está fechado, a gente não consegue tirar o visto de turismo e nem o visto de estudante. Então, querendo ou não, respingou um pouquinho a suspensão. Só que essa suspensão já estava desde março, logo quando começou a subir toda essa questão da pandemia. Não é uma questão que refletiu agora nesse pronunciamento, nessa última ordem executiva do Donald Trump. Já era uma questão anterior. Só que, claro, nos prejudicou porque muita gente teve que postergar, né? Teve que adiar aí os seus planos de viagem por causa do visto, porque não tem como tirar o visto nesse momento. E agora eu achei um lugar que não tem tanto vento, que fica mais fácil de falar. Mas conforme eu estava dizendo, gente, seguindo o que eu estava dizendo para vocês, quem está com visto de turismo, de estudante, por exemplo, essa ordem executiva não interfere em nada, tá? Essa ordem do Trump da suspensão da imigração, porque querendo ou não, os consulados já estão fechados. Então, nos afeta só na questão de consulado fechado, mas não é especificamente para vistos de turismo e de estudante. Agora, se a gente for analisar a questão política do Brasil nesse momento, porque lembra, os Estados Unidos já emitiu restrição de viagens para o pessoal que vem da Europa, para o pessoal que vem da China, por exemplo, essas pessoas estão com restrição de viagem para os Estados Unidos. Aí me questionaram, Dani, essa crise política que o Brasil está vivendo, o dólar disparando, por exemplo, você acha que ele pode querer barrar os brasileiros de tirar um visto para ir para os Estados Unidos, seja um visto de turismo, um visto de estudante? Na verdade, o que ele pode restringir são as viagens. Isso é fato. As viagens de brasileiros para cá ele pode restringir, mas por uma questão de ordem de saúde, como, por exemplo, se os números de casos e de mortes por causa do coronavírus no Brasil, se esses números realmente refletirem como um risco para os americanos, como aconteceu com a Europa. Aí, neste caso, sim, o Brasil pode entrar numa restrição de viagem, pode sim acabar prejudicando as pessoas de entrarem aqui por um prazo determinado, entende? Nesses sentidos. A questão da política do Brasil nesse momento, eles estão sempre atentos. A partir do momento que tem uma crise política no Brasil, eles sabem que tem uma debandada de pessoas, ou seja, as pessoas ficam com medo de ficar no seu país de origem, porque a moeda não é forte o suficiente, porque as coisas ficam muito caras, porque as pessoas ficam estáveis, as pessoas perdem o emprego, então tem muito desemprego também, e eles ficam atentos a esses movimentos. Só que não é que eles vão impedir vocês, gente, de vir para cá. O que eles podem fazer é deixar os consulados, ou melhor, os oficiais consulares, mas, vamos dizer assim, exigentes no processo, na hora de aprovar um visto. Então, essa é a questão principal quando envolve a política brasileira. Nesse momento que a gente está passando por uma crise política no Brasil muito forte, por causa da situação do Bolsonaro com o Moro, por exemplo, que o Moro pediu demissão, o dólar disparou, as pessoas ficaram com receio, as pessoas ficaram com medo, as pessoas ficam querendo sair do Brasil, e justamente eles me questionaram isso. E agora, Dani, com essa função toda, se vira uma guerra aqui, uma guerra que eu digo, as pessoas ficarem contra o presidente atual, quiserem ir para as ruas, provocarem um impeachment dele, enfim, questões de democracia que pode acabar acontecendo. Eu só acho que só se chegar num nível muito complicado, ou seja, num nível onde os brasileiros se tornem um problema, um risco para a imigração, nesses casos sim. Nesses casos a gente pode ter problemas entre o Brasil e os Estados Unidos por questão imigratória. Nesses casos sim, mas não é uma questão de agora. O que está acontecendo agora, não. Isso vocês podem ficar despreocupados. A questão da briga do Moro, a demissão do Moro, a questão do Bolsonaro nesse momento, com essa crise política toda envolvendo o governo dele, isso vocês podem ficar despreocupados, isso não vai ser um problema para o Brasil. Agora, a pandemia do coronavírus, sim, se o Brasil não ter medidas para poder controlar a pandemia do coronavírus e os números realmente dispararem, porque hoje, pela última vez que eu vi os números, o Brasil estava em 11º lugar, só perdendo mesmo para países que já estavam numa situação muito crítica. Então, se o Brasil continuar nesse nível, pode ser sim que o Donald Trump emita uma restrição de viagem aos brasileiros. Aí, nesse caso, fica complicado de conseguir planejar, porque tudo vai depender de como as coisas vão ir andando. Entende? Então, esse é o maior receio. Receio não é a questão política. Pode até ser que a questão política provoque outras consequências que pode levar a um tipo de restrição de brasileiros. Mas nesse maior momento, a preocupação do Donald Trump, do governo americano em si, é trazer de novo várias pessoas infectadas com coronavírus e de novo ter esse colapso na economia e no sistema de saúde americano. Acho que essa é a maior preocupação deles neste momento. Se a crise política vai ser um problema, futuramente pode ser, mas a gente tem que aguardar para ver como que as coisas vão andar até lá. Nesse momento agora, a única coisa que está refletindo demais para nós brasileiros, a crise política no Brasil, é o dólar disparar.
Isso sim, isso está sendo um impacto muito grande no planejamento das pessoas, porque imagina, dólar a mais de 6, quando que a gente ia imaginar, gente? Quando? Eu até fiz um comentário lá no meu Instagram. Quando eu vim pra cá, para os Estados Unidos, o dólar era R$2,25. Quando eu vim para os Estados Unidos, quando eu estava planejando, quando eu estava planejando vir para os Estados Unidos, quando eu comecei todo o meu planejamento e pensei, agora eu vou começar a comprar dólar, estava R$2,25 naquela época. Aí eu esperei um pouquinho e naquela época estava começando aquela situação lá de Dilma, de Lula, aquela coisa toda. Tava começando aquela situação toda. Gente, o dólar do nada começou a subir. Foi para 2,60, de 2,25 foi para 2,60, depois estava 2,80, depois 2,85. Eu pensei, meu Deus, só que a gente sempre fica naquela esperança, vai baixar. A questão é que não baixou. E quando eu decidi de fato comprar para minha viagem, ele já estava a 3,11, se eu não me engano, 3,15, não me lembro muito bem, mas estava mais ou menos nesse patamar. Vocês conseguem acreditar? Eu comecei meu planejamento com o dólar valendo 2,25 e quando eu vim para cá o dólar estava 3,11. E hoje, mais de 6 sendo vendido nas casas de câmbio. E o comercial até então estava com 5,7, R$5,70. É loucura. Aonde nós vamos parar? Não sei. Mas se você está pensando em planejar ir para outro país, justamente por causa das incertezas do Brasil nesse momento, e dar um tempo um pouco no Brasil para poder entender como é que funciona a cultura de outro país, talvez agora seja o momento de você começar esse planejamento. Tenha fé. Ai, mas Dani, o visto. Planeja agora, vai salvando dinheiro e assim que o consulado abrir, tira o seu visto. Entende? Esse é o meu conselho que eu posso dar para vocês neste momento, mas venham planejados, tá? Porque aqui também não tá fácil. Aqui a crise tá pegando muito forte, as pessoas perderam os empregos, mais de 22 milhões de desempregados aqui nos Estados Unidos, um número histórico de desemprego aqui também. Então saiba que mesmo se você sair do Brasil, aqui também não vai estar fácil, aqui também vai ser uma peleia, mas é uma decisão que você vai ter que tomar. Ah, se fosse para escolher entre ter uma peleia no Brasil e nos Estados Unidos, qual que você escolheria? Eu escolhi ter minha peleia aqui nos Estados Unidos, mas tudo vai depender do seu planejamento, tudo vai depender do seu objetivo, tudo vai depender da sua vontade. É você que tem que decidir. Mas enfim, se você quer vir, porque não quer sofrer toda essa instabilidade que o Brasil está sofrendo nesse momento, talvez agora seja a hora. Enfim, tá aí, gente, tá aí um vídeo pra vocês, um vídeo opinativo. Eu sei que ele é polêmico porque envolve política, enfim, é um vídeo opinativo. Eu não quero influenciar ninguém a tomar decisões, eu quero só que vocês analisem os dois cenários e você tome a sua própria decisão. Isso é o mais importante, tome a sua própria decisão, analise o cenário conforme você acha, e se for a hora de você vir pra cá, Estados Unidos, tá te esperando, Estados Unidos aqui, só venha planejados e principalmente sabendo que aqui também não vai ser fácil recomeçar após uma crise do coronavírus e com tantas pessoas desempregadas e que vão estar em busca do emprego, talvez o mesmo emprego que você está querendo buscar. Enfim, mas desafios, eles vão estar em todos os lugares do mundo, não só aqui nos Estados Unidos, não só no Brasil, em todos os outros países. Então a decisão é completamente sua. Está passando aqui atrás. Gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Pela audiência de vocês aqui no canal. Eu encerro com esse lugar incrível, com esse dia lindo e maravilhoso. Eu encerro aqui o meu vídeo com vocês, desejando dias melhores para todo mundo. Eu tenho certeza que a gente vai ter dias melhores. E contem comigo caso vocês queiram fazer esse planejamento seguro. Contem comigo, estou aqui e no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês com informações, com dicas, com opções, enfim. Esse é o trabalho que eu escolhi fazer e eu vou fazer ele muito bem, pode deixar. Muito obrigada mais uma vez, ó, e ativa o sininho, dá um tapa no like e deixa seu comentário também, porque é muito importante para o canal. Assim você ajuda o canal a crescer também. Adoro me despedir assim, ó, no meio da natureza. Que delícia. Agora, nossa, que linda essa imagem, né? Agora eu me despeço daqui e vou pro supermercado. Vida de quarentena. Casa, trabalho, supermercado, não é? Beijo, gente. Se cuidem. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.